Olá, professor, professora de Escola Bíblica Dominical. É uma honra estar com você aqui nesta oportunidade, nesse pré-vídeo, um material sendo preparado pelo Ministério de Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu sou o professor Leônidas e nessa videoaula, nessa pré-aula, eu estarei aqui, o meu propósito aqui é trazer algumas orientações, algumas sugestões que vão estar te auxiliando no momento em que você estiver em classe de aula. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020 a lição dos jovens, onde vai falar a respeito da temática tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. É basicamente um estudo aprofundado desse livro, deste grande líder que Israel teve no tempo da conquista da Terra Prometida. Nós estamos agora na última lição do trimestre, na lição de número 13, que vai falar a respeito do tema Renovando a Aliança. Este tema ele vai trabalhar aqui com a gente três principais objetivos, que você vai ter que atingir em cada tópico. Por exemplo, no tópico 1, o seu objetivo é mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. No tópico 2, o seu objetivo é levar os seus alunos a compreenderem como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. Foi o momento em que ali Josué e Eleazar morrem, são sepultados e agora começa um novo ciclo na história de Israel. O terceiro tópico vai trazer o terceiro objetivo aqui, que é aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflito e perspectivas. É interessante, de repente, você estar trazendo esses objetivos para os seus alunos, para que então eles se situem a respeito daquilo que vai ser trabalhado durante a lição. Aqui nós temos um texto do dia que está lá em Josué capítulo 24, verso 31, que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. É muito interessante esse texto do dia, porque vai dizer aquilo que estava na memória, que obedeceram todos aqueles que sabiam, que traziam à memória toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Isso é muito interessante, isso vai ser trabalhado, alguns aspectos dentro disso, nessa lição de número 13. A síntese é o resumo de tudo aquilo que a lição vai trazer. Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Basicamente, Deus não deixa de ser fiel, apesar de seu povo ser infiel. O texto bíblico da lição de hoje vai trabalhar especificamente em Josué 24, do verso 14 ao 21. Mas o tópico 1 da lição vai trazer alguns aspectos do contexto dessa segunda assembleia, dessa segunda reunião que Josué faz com todos os anciãos, todos os líderes de Israel e o próprio povo, as 12 tribos. Então, aqui nós temos o texto de Josué 24, mas também vai ser trabalhado o texto de Josué capítulo 23. Você pode ler nesse momento com seus alunos alguns desses versos que estão como sugestão de leitura bíblica. Cada um pode ler um versículo. É interessante você interagir com os alunos e estimular a eles participarem da aula. A introdução, eu não vou ler o texto bíblico aqui, para não tomar muito tempo dessa pré-aula. A introdução, eu sugiro que você inicie com uma pergunta. E que pergunta é essa que você poderia começar? Uma sugestão. Olhando para o contexto que nós estamos, você acha que Deus está irado com a igreja ou ainda somos alvos do seu amor e do seu cuidado? Aqui é uma resposta pessoal, você pode levar os seus alunos a refletirem sobre essa pergunta e a eles darem a perspectiva a respeito do contexto que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia do coronavírus. Será que Deus está irado com a igreja? Será que Deus esqueceu da igreja? Será que Deus abandonou o plano? Será que Deus abandonou o plano da nova aliança? É claro que não. Nós vamos ver aqui algumas lições que nós podemos aprender com a história de Israel, que para nós é um exemplo
né, que para a igreja é um exemplo, então nós vamos estar tirando essas lições para os dias de hoje, né? No tópico 1, vai falar sobre o momento que Josué reúne o povo em Siló, especificamente o capítulo 23, né? E por isso eu sugiro que você e seus alunos leiam, né? Cada um lê um versículo, né? Ou separe alguns versículos para que cada aluno leia. E então vai ler do versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 23. Vai ler toda a história do capítulo 23, né? Depois disso, na sequência, eu sugiro que você também distribua os 3 subtópicos do tópico 1, né? Que é o subtópico Josué reúne o povo em Siló, que é o subtópico 1. O subtópico 2 é Josué faz um discurso contundente. E o subtópico 3 é a justiça de Deus é implacável, né? Aqui a ideia não é você trazer aplicações, né? O próprio autor da lição está trazendo algumas aplicações, mas aqui a ideia não é você se aprofundar muito nessas aplicações, porque a própria leitura já vai fazer isso, né? Aqui o interessante é você somente fazer um apanhado do contexto daquilo que está sendo trabalhado pelo autor no livro de Josué, no capítulo 23, do verso 1 ao verso 16. É você pontuar o contexto, trazer de uma maneira breve o contexto deste capítulo, ok? Depois, eu trouxe aqui um subsídio didático-pedagógico, você trazer uma dinâmica para os seus alunos. E aqui a dinâmica tem a ideia, tem o objetivo de trazer a clareza entre graça e entre obras, né? E tudo isso vai se encaixar com o texto de Josué capítulo 23, né? Então eu separei aqui 2 perguntas que você pode fazer, só que essas 2 perguntas elas precisam ser feitas separadamente. A primeira pergunta você vai fazer e você vai distribuir 2 textos para os seus alunos. Por exemplo, a pergunta de número 1 é a seguinte: nós somos salvos somente pela graça de Deus ou para sermos salvos depende dos nossos esforços humanos? Por exemplo, oração, jejum, leitura bíblica, frequentar a igreja, os cultos, fazer campanhas, fazer o bem aos outros. Será que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos ou nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus? Então aqui é uma pergunta, você vai dar 2 textos para os seus alunos que eu separei aqui, você pode ter outros textos para eles embasarem a resposta deles, mas eu sugiro que você dê a eles Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, e Isaías capítulo 64, verso 6. Talvez você pode montar duplas, grupos, né? Ou cada um, então, formule sua resposta com base nesses 2 textos. Quando seus alunos terminarem de formular suas respostas, você pode dar 5 minutos para eles para realizar essa atividade. Então você pergunte a eles, né? Novamente, e aí, né? E aí, somos salvos pela graça ou por aquilo que nós fazemos de bom? E então eles vão responder, né? É claro que há uma resposta coerente para essa pergunta. Qual é a resposta coerente? É que nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos de bom, né? Deus não olhou para nós, para as nossas obras, fulano de tal é bom, então a ele eu vou dar minha salvação. Fulano de tal é mal, então para ele eu não vou distribuir a minha salvação, não vou dispensar a minha graça, né? Não, não. A Bíblia deixa claro em Efésios que nós somos salvos pela graça e não por obras, né? Essas obras seriam as atividades, as atitudes humanas. E que para Deus, quando nós não estamos em Cristo, as nossas iniquidades fazem com que qualquer atitude, por mais boa que seja aos olhos humanos, seja como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 64, no verso 6, que foi o que a gente distribuiu aqui. Então precisa ficar claro aqui para os seus alunos, né? Há uma resposta coerente para essa pergunta, e essa resposta é que nós somos salvos pela graça, não depende de obras, né? E então agora, com base nessa resposta da pergunta de número 1, você vai fazer a segunda pergunta. E essa segunda pergunta também vai trazer alguns textos como embasamento que seus alunos vão precisar para formular suas respostas, assim como a gente fez na pergunta de número 1. E a pergunta de número 2 é: se somos salvos pela graça e não por obras, isso significa que estamos isentos de praticar a lei de Cristo? Né? Então essa é uma pergunta bem estratégica, bem interessante, porque existe 2 extremos, né? Existe o extremo em que alguns acreditam, né, que a graça de Deus está aqui e ele está aqui.
e ele precisa fazer alguma coisa para poder subir e alcançar a graça de Deus, né? Esse é um extremo, isso é errado, né? Porque a Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça. Então, não é nós que vamos alcançar, conquistar a graça de Deus. A graça de Deus que se achegou a nós, né? Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Esse é um extremo, achar que nós temos que fazer alguma coisa para conquistar, ter mérito diante de Deus, alcançar a sua graça. Agora, há um outro extremo em que muitos acreditam que, pela graça ter os alcançado, eles estão isentos de qualquer tipo de responsabilidade, né? Que não é necessário realizar mais nada, não é preciso fazer mais nada. Se a graça me alcançou, se eu estou salvo, então eu não preciso fazer mais nada. Eu posso continuar minha vida como estava, vivendo no pecado, saindo com várias meninas, namorando com vários meninos, mentindo, traindo, enganando, fazendo tudo o que contrário àquilo que Cristo ordenou. Eu posso continuar vivendo essa vida, né? Se a graça me alcançou. Existe esse extremo, e há pessoas que até induzem outras a não orarem tanto assim, não precisa orar tanto assim, não precisa ler tanto a Bíblia, não precisa jejuar, porque a graça te alcançou, não precisa de esforço humano, né? Essa visão está muito equivocada, né? Essa visão está muito equivocada, e com base nos textos que você vai passar para os seus alunos, eles vão formular a resposta deles e você vai ouvir e prestar atenção e valorizar a resposta deles. Aqui os textos que eu passei é João capítulo 14, verso 15, verso 23, Romanos capítulo 8, verso 5 ao verso 8, Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, Hebreus capítulo 10, verso 26 ao 29 e 1 João capítulo 3, verso 9. Eu procurei aqui distribuir bastante textos para esta pergunta e de livros diferentes, para mostrar que sim, a graça nos alcançou, mas isso não significa que nós estamos isentos, dispensados de viver uma vida de responsabilidades, de obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Isto é mais ou menos assim: Cristo derramou a sua graça, Deus derramou a sua graça em Cristo sobre nós. E por essa graça ter nos alcançado, nós agora começamos a viver como Cristo, andando como Cristo, em santidade e integridade diante de Deus, como correspondência ao amor que nos alcançou, à graça que nos alcançou. Então, a graça nos alcançou, mas nós precisamos corresponder a essa graça. Nós precisamos permanecer nessa graça. E isso inclui responsabilidades de obediência, de santidade, de integridade. Isso traz a nós uma responsabilidade, que é permanecer nessa graça que nos alcançou. Por exemplo, imagine um agricultor que trouxe todas as condições para o terreno. Ele preparou a terra, ele semeou, ele regou, ele protegeu a terra contra todo tipo de praga, ele preparou o ambiente perfeitamente. Qual que é a expectativa? Que a árvore vai crescer e vai dar bons frutos, né? Essa é a expectativa do agricultor. E é essa a expectativa que Deus tem em nós. Ele preparou a nossa vida pela sua graça, que nos alcançou. E a expectativa de Deus é que nós cooperemos, dando bons frutos, trazendo resultados. E esses resultados precisam ser manifestos através dos nossos comportamentos e atitudes perante Deus e perante a todos aqueles que estão à nossa volta, né? Por isso que Jesus fala, né, que aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me ama, né? Aquele que guarda meus mandamentos, esse sim é o que me ama, ok? E aqui nós podemos entender que essa compreensão traz à tona aquilo que está acontecendo em Josué capítulo 23. Por quê? Porque Josué no capítulo 23, no verso 1, vai dizer que tudo estava tranquilo, estava uma calmaria, né? E muitas vezes a calmaria na vida cristã faz com que a gente fique estagnado, né? Parei, né? A calmaria, né? A Bíblia vai dizer que houve um tempo em que, há muito tempo já, Israel descansava contra os seus inimigos, né? Não havia mais tanta batalha, né? Estava tranquilo, estava uma calmaria. Aí provavelmente Josué, peraí, né? Não é assim, nós precisamos vigiar. Então Josué reúne o povo em Siló, toda a liderança, e então começa a aconselhar o povo. E olha só o que ele diz, né? Do verso 3 e verso 5. É muito interessante o que ele diz. Ele fala assim, ele diz assim, foi Deus que lutou por vocês.
Foi Deus que expulsou esses povos. O que Josué está querendo dizer? Não pensem em vocês que foi as suas espadas. Não pensem em vocês que foi os seus esforços. Não pensem em vocês que foi a sua força que fez com que esses povos fugissem e hoje vocês estivessem aqui. Não, 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 não. Foi Deus que lutou por vocês. Foi Deus que expulsou esses povos. Foi Deus. Aqui nós podemos entender, né, fazer uma comparação com a graça. Foi a graça de Deus que alcançou vocês. Não foi os esforços de vocês. Mas olha que interessante que Josué fala nos versos 6 ao verso 8 e ainda no verso 11. Josué vai falar assim, portanto, né, esse portanto significa o quê? Que tem ligação com aquilo que ele estava dizendo antes. Portanto, ou seja, pelo fato de Deus ter lutado e ter dado essa terra para vocês, agora esforcem-se, sejam corajosos e obedeçam à lei de Moisés. Permaneçam no amor de Deus, né? O que Josué está querendo dizer? Cooperem com Deus. Obedeçam a Deus em resposta ao favor que Ele já fez a vocês, ao amor que Ele já deu a vocês, à graça que Ele já deu a vocês de ter permitido vocês viver nessa terra da qual vocês não semearam, da qual vocês não projetaram, da qual vocês não organizaram. Essa terra já está pronta, vocês só chegaram e tomaram posse. Vocês só chegaram e tomaram posse porque Deus lutou por vocês, Deus expulsou esses povos e vocês só estão usufruindo de tudo aquilo que vocês não plantaram e não semearam. Né? Essa é a grande verdade. Agora, em resposta a isso, né, em gratidão a isso, obedeçam a Deus e permaneçam nele, no amor dele, nos mandamentos dele. E se Israel não permanecesse, então viria o juízo, né? Que está evidente não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. Como diz lá em Hebreus, né, no capítulo 10, por exemplo, que vai falar sobre o castigo que virá sobre aqueles que ultrajaram o Espírito da graça, aqueles que cuspiram na cruz, aqueles que pisaram o Filho de Deus, né? Ou seja, a apostasia, né? O ato de você ter conhecido a Deus e mesmo assim rejeitar, pisar em Cristo, crucificar Cristo novamente, ultrajando o Espírito da graça que te alcançou. A desobediência é isso. A desobediência, a prática consciente e totalmente livre, né, do coração em praticar o pecado é isso. Né? É você estar novamente crucificando Jesus Cristo, né? Ultrajando o Espírito da graça. Então, da mesma maneira como há consequências, como houve consequências para Israel no fato de, se eles desobedecessem a Deus, né, Josué vai falar que se eles desobedecessem, Deus permitiria então que aqueles povos ficassem, e aqueles povos seriam pedra de tropeço para Israel. Mas, se Israel obedecesse, então Deus permaneceria sobre Israel, e a bênção de Deus permaneceria sobre Israel. Né? Aqui entra a questão de permanecer. A gente só permanece depois que nós já estamos no lugar. Né? E Deus permitiu que Israel estivesse nele, então agora cabe a Israel a responsabilidade de permanecer. Né? A sugestão de aplicação aqui no tópico 1 é você mostrar para os seus alunos que Deus é bondoso para os que perseveram na sua lei, mas rigoroso para os que se afastam dela. Embora estejamos na graça, isso não significa que nós estamos isentos de responsabilidades cristãs, né? De responsabilidades quanto à lei de Cristo. No tópico de número 2, vai falar sobre a despedida de um líder. Né? Vai falar justamente sobre o capítulo 24 de Josué, que é o capítulo seguinte. No capítulo 24, nós podemos ver que existe a mesma ideia. Deus salvou vocês, então permaneçam em Deus. Né? Caso contrário, vocês serão castigados. Né? Aqui a mesma ideia, o mesmo contexto. Né? Mas o autor da lição, ele traz uma característica diferente no capítulo 24, que também existe no capítulo 23, é claro, mas ele sugere trabalhar em cima do capítulo 24, que é a questão da aliança que foi renovada com o povo de Israel, o memorial que foi erigido por Josué como testemunha à renovação da aliança que foi feita, e então ali, após tudo isso, Josué e Eleazar são sepultados, né? Eles morrem, já estavam à flor da idade. Então, novamente, né, eu sugiro que você leia o capítulo 24 com seus alunos,
se der tempo, né, todo o capítulo 24, se não der tempo, você lê do verso 14 ao verso 21, e também leia com eles cada subtópico, né, a aliança renovada, o memorial, que é o subtópico 2, e o subtópico 3, Josué e Eleazar morrem, né, morrem. O objetivo aqui, né, não é você fazer, não é você se aprofundar trazendo aplicações, não. A ideia aqui é você somente fazer uma leitura para contextualizar o capítulo 24, certo? E então, aqui eu sugiro você fazer uma pergunta para os seus alunos como uma maneira de fazer eles refletir, né, um subsídio didático, pedagógico. A pergunta que eu sugiro você fazer é: você acredita que suas memórias e lembranças são importantes na definição de quem você é? Né? Então a ideia aqui é trazer a eles essa pergunta, eles vão trazer uma resposta pessoal para você, né? Aqui não é uma resposta assim pronta, né? É uma resposta pessoal de cada aluno. A ideia aqui é você trabalhar a reflexão, você pode fazer novas indagações em cima dessa primeira pergunta que eu sugeri para você, a fim de que os seus alunos reflitam no valor que as memórias e as lembranças têm na definição de quem nós somos como pessoa, dos nossos princípios, dos nossos valores, do nosso caráter, né? Na construção disso tudo e na preservação disso tudo. O subsídio teológico que eu trago aqui para você é mostrar que Josué, naquele momento, estava interessado em relembrar ao povo tudo aquilo que Deus fez, de onde Deus os tirou, qual que era a origem deles, para que eles não cometessem a loucura de se curvarem diante de outros deuses. Porque o povo só se curvaria diante de outros deuses se eles não soubessem qual era a sua origem. Então Josué aqui ele reforça: olha, vocês foram salvos por Deus, vocês foram tirados por Deus do Egito, Deus escolheu vocês, vocês são propriedades de Deus, vocês são originados em Deus, então permaneçam em Deus. Não cometam a loucura, né, é mais ou menos isso que Josué está querendo dizer, não cometam a loucura de se curvarem diante de outros deuses, porque não foram eles que salvaram vocês, mas sim foi o seu Deus, o Deus vivo de Israel. Aqui, né, Josué também promove uma profecia de bênção para Israel. Né, nós sabemos que lá em Tiago, capítulo 3, no verso 10, vai dizer que a nossa boca pode tanto abençoar como também amaldiçoar. A nossa língua tem poder, e tem poder profético. E nesse momento, Josué, entendendo isso, utiliza da sua boca como uma forma de abençoar o povo, de forma profética, sobre todas as bênçãos que Deus teria para eles, se caso eles permanecessem na aliança de Deus. Então, por isso que várias vezes Josué confronta eles. Vocês vão servir a Deus? Né? Vocês vão tirar do meio de vocês deuses estranhos, vão servir somente a Deus? Porém, eu e minha casa serviremos a Deus. E vocês vão servir a quem? Né? Por isso que várias vezes Josué confrontava eles para que então pudesse lançar uma palavra profética abençoadora sobre aquele povo. E é claro, toda aliança é marcada por um memorial, né? Como por exemplo o casamento. Né? Nós temos a aliança do casamento, que é um símbolo, é um memorial para que toda vez que eu olhe para esta aliança, eu lembre do pacto, da promessa que foi feita no dia do meu casamento, né? Então aquela pedra que Josué erigiu naquele dia era uma testemunha, né? Para que todo olho que olhasse para aquela pedra lembrasse da renovação da aliança que estava acontecendo naquele dia entre Deus e entre o povo, que declarou com seus próprios lábios: nós queremos servir o Senhor, porque foi Ele que nos libertou e nos salvou. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós também temos alguns memoriais. Né? É interessante você esclarecer isso para os seus alunos. Por que nós temos a prática do batismo quando alguém se converte, né? A prática de descer as águas? Por que nós temos a prática da Santa Ceia? Ora, todas essas práticas, né, são memoriais. Né? O batismo é apenas um ato simbólico para que nós possamos nos lembrar que nós morremos para o velho homem e agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós nos lembramos do nosso batismo lá atrás, no momento que nós nos descemos as águas, nós devemos nos lembrar que lá atrás ficou o velho homem e que nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. A Santa Ceia, por exemplo, é um memorial de que o vinho
simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E o pão simboliza o corpo de Cristo que foi entregue por todos nós. Por isso que Jesus falou, fazei isto em memória de mim, né? É um memorial, a Santa Ceia é um memorial. E, da mesma maneira, Josué naquele dia levantou um memorial para que Israel se lembrasse do pacto, da aliança que eles estavam fazendo com o Deus de Israel. A sugestão de aplicação aqui é que você mostre para os seus alunos que as memórias são importantes na definição de quem nós somos, são importantes para preservar, ou melhor dizendo, para construir e preservar os nossos valores e princípios, para nós não abrirmos mão dos nossos princípios, que toda vez que nossos princípios são confrontados, todas as vezes que nossos valores cristãos são confrontados, que nós venhamos a nos lembrar daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus está realizando na nossa vida, para que nós não abrimos mão dos nossos princípios e valores cristãos dentro de nossos lares, dentro da sociedade, da comunidade, até mesmo dentro da igreja. Por esse motivo, né, por muitas vezes jovens e adolescentes não saberem de onde vieram, não terem essa lembrança de quem eles são em Deus, que muitos deles sofrem de crise de identidade, não sabem quem são, né? Essa é a crise que acontece, que está muito presente hoje nos dias atuais na juventude. Os jovens não sabem quem eles são. E por isso muitos procuram satisfazer, suprir essa necessidade, essa crise de identidade em drogas e prazeres momentâneos. E isso também inclui, é claro, a perca de propósito. Porque se eu não sei quem eu sou, então eu também não sei para que eu nasci, o que eu vim fazer nessa terra, né? Quando nós sabemos quem a gente é, nós também temos a revelação do nosso propósito, do porquê que a gente nasceu, né? E uma pessoa que ela não sabe quem ela é e não sabe para que ela nasceu, ela entra em crise e muitas vezes acaba experimentando coisas na vida que vêm a destruir a vida dela. Por isso, todas as vezes que você estiver enfrentando crise de identidade, procure lembrar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus continua fazendo na sua vida, que você não foi esquecido, mas que você tem uma identidade de filho amado. Essa é a sugestão de aplicação nesse tópico que você pode fazer com seus alunos. E por último, o tópico 3 vai falar sobre um salto para o futuro, né? Vai mostrar os tempos próximos, né? Os tempos atuais, a Segunda Guerra Mundial que aconteceu, né? A perseguição dos nazistas contra os judeus, vai falar sobre as perseguições que ocorrem ali na Palestina, nos países vizinhos, contra Israel. E então aqui, né, eu sugiro que você leia os subtópicos, que eles são riquíssimos, né, cheios de informação. Eu acredito que o tópico 3 é o tópico que mais traz informação nos subtópicos. Ele é riquíssimo e você pode ler com a sua turma para trazer esta informação que é importantíssima para o conhecimento deles, para que eles tenham em mente, né, que Israel não é uma ideia passada, né, que Israel não é uma história passada, Israel ainda existe hoje, os judeus ainda existem hoje, e há promessas que Israel ainda há de colher, e também há profecias que estão se cumprindo em Israel hoje, né, tanto profecias de bênção quanto de maldição em correspondência à desobediência, né. Então aqui é interessante você ler com seus alunos, mostrar a eles todo esse contexto histórico, cultural, esse contexto atual em que Israel hoje se encontra. E eu sugiro você, como um subsídio didático aqui, trazer imagens e vídeos, né, sobre a perseguição nazista, explicar como ocorreu, né, o ódio que Hitler tinha contra os judeus, né, por que Hitler perseguiu os judeus, por que os nazistas foram contra os judeus, mostrar fotos e imagens das guerras. É claro que aqui tem que ter uma certa coerência, né, uma certa sabedoria, né, procurar não trazer imagens fortes, vídeos fortes, porque pode ser que alguns alunos não consigam permanecer na sua aula, né, então é interessante você ter aqui uma certa coerência, né, coerência, procure cuidar com as imagens, não traga imagens muito fortes, sangrentas, né, porque a gente sabe que quando a gente vai pesquisar sobre vídeos e imagens dessa época, a gente acaba encontrando esse tipo de coisa. Aqui é interessante você trazer algumas imagens e vídeos um pouco mais leves que vão ilustrar como Israel viveu, né,
nos tempos mais atuais, né? Como está a condição de Israel nos dias atuais e também o que eles enfrentaram há pouco tempo, né? A Segunda Guerra não faz muito tempo não, ocorreu ali entre 1940, 48, por aí estava finalizando, né? Então, não é algo longe não, é algo próximo, né? E vai ser interessante você trazer essas imagens e vídeo para os seus alunos para trazer mais riquezas para o tópico 3, ok? E a conclusão, né, a conclusão dessa lição, você pode mostrar para os seus alunos que nós sabemos, né, sabemos que Israel obteve muitas promessas abençoadoras, né, em decorrência da sua obediência, né? Sabemos que Deus escolheu Israel sem Israel antes ter feito nada, Deus escolheu simplesmente por graça, né? Porque Deus chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, né, para que ele fosse para uma terra, né? Então, ali nós podemos ver, né, que Deus chamou, Deus estava querendo abençoar, Deus estava elegendo Israel para os abençoar. E o que Deus esperava deles é que eles frutificassem. O agricultor estava esperando que a árvore frutificasse, mas nós sabemos que a vinha deu frutos azedos para Deus, né? Por isso que Israel acabou, devido à desobediência, colhendo muitos resultados negativos, como foi algumas questões antigas e também questões atuais, como ali nós vimos no tópico 3, né? Então, da mesma maneira, a igreja, né, precisa estar atenta a isso. Por quê? Porque Israel é um exemplo. Israel é um exemplo de que Deus, ele é bondoso para aqueles que permanecem na sua bondosa, mas Deus também é severo e aplica o juízo naqueles que desprezam a sua bondade, que desprezam a sua graça, que desprezam o seu amor. Há consequências, não somente para aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, mas também há consequências severas para aqueles que, estando em Cristo, desprezem Ele e a sua graça, que foi derramada com tanto amor sobre as nossas vidas, né? Então é interessante você convidar os seus alunos a fecharem os olhos nesse momento, a fazerem uma oração fervorosa, para que Deus venha nos conceder graça e nos conceder um coração que venha a se submeter aos mandamentos de Cristo, para que nós possamos estar íntegros e em santidade perante Deus e todos os homens. Eu espero que eu tenha te ajudado, que esta pré-aula tenha te auxiliado, eu espero que a sua aula seja abençoada, que seus alunos sejam abençoados e venham a desfrutar poderosamente da graça de Deus nesse momento tão maravilhoso que é o momento de aprendizado. Um abraço para você, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.